Bom dia, agradeço a presença de todos. Vamos abrir aqui o evento, o papel da jurisprudência e dos precedentes do novo Código de Processo Civil. É um tema muito instigante e até novo para o nosso modelo, né, jurídico. Mas, antes de começarmos, nós vamos iniciar com o diretor da EMERGE, desembargador Caetano, que vai abrir o evento. Obrigado, doutora Simone. Eu quero agradecer a presença de todos e todas, parabenizar a Vossa Excelência pela magnitude do evento e a oportunidade também, pela sua coordenação, dar as boas-vindas ao doutor Fábio Monerá. Seja muito bem-vindo na Escola da Magistratura, o nosso diamante da casa, desembargador Sérgio Ricardo. Obrigado pela sua participação. Tem sido uma pessoa sensacional no aperfeiçoamento dos magistrados, e dizer da importância do tema, da alegria da casa de receber essa discussão. Não vou me estender, mas não sei se estiver errado, podem me corrigir à vontade, muito democraticamente, mas eu vejo o novo CPC tomando um vulto, uma importância que havia, de alguma maneira, perdido no pós-Constituição de 88, havia se tornado, infelizmente, uma mera discussão procedimental, e passamos por um campo principiológico, onde as decisões judiciais passaram, evidentemente, a sentir, digamos assim, a carência de algumas limitações, de algumas orientações. Cada juiz, a bem da verdade, começou a decidir de forma diferenciada, e isso torna para a sociedade, traz para a sociedade um grau de instabilidade que não é desejável. Esse grau de instabilidade, a meu ver, está sendo corrigido, e através de alguns instrumentos, de forma que, a meu ver, o Código de Processo Civil, que sempre foi importante, naturalmente, mas que havia perdido algum grau de protagonista na história do direito, volta a ser protagonista como um instrumento de limitação e de orientação para que essas decisões possam ter um mínimo serem minimamente padronizadas, que isso é um instrumento de paz da sociedade. A sociedade precisa saber, mais ou menos, precisa saber com uma certa segurança como anda o seu judiciário. Inclusive, nós sabemos com repercussão para investimentos, etc., etc. A economia também depende disso, a sociedade e a economia. A discussão de hoje é mais do que oportuna, os professores falarão naturalmente sobre isso, de forma que eu vejo isso como uma importância absoluta. É preciso que, na aplicação e na fixação desses paradigmas, a mim me parece, professor Fábio, professor Sérgio, que é preciso ter muita cautela, porque também não se pode engessar o juiz, não se pode engessar o judiciário, o juiz não pode ser um mero replicador de decisões dos tribunais superiores, mas também não pode julgar cada um conforme as suas próprias convicções, de forma que esse equilíbrio me parece que será fundamental para que o instrumento, as demandas, a fixação dos paradigmas seja feita de forma adequada. O CPC, a meu ver, volta a ser protagonista no ramo do direito, e com um código novo que nos desafia, mas também nos dá muita vontade de acertar. De forma que parabenizo a coordenação pelo evento, né, o lançamento do livro. Eu já mereci aqui uma carinhosa dedicatória do autor. Muito obrigado, doutor Fábio. E, doutora Simone, então, devolvo a palavra a Vossa Excelência, agradecendo a oportunidade de poder recebê-los no dia de hoje. Muito obrigado. Desembargador Caetano, eu é que agradeço a oportunidade. A EMERGE sempre, na sua gestão, sempre está de braços abertos para as propostas inovadoras dos mais variados ramos do direito. Eu sou testemunha, tenho participado de eventos grandiosos, modernos aqui na EMERGE, e o senhor está de parabéns. Obrigado. Por conta disso. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Fábio, que não quero tomar o tempo para que ele tenha bastante tempo para nos ensinar tudo que nós precisamos aprender sobre precedentes.
Dr. Fábio Monerá, ele é graduado pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo e mestre também pela PUC de São Paulo. É procurador federal da AGU de São Paulo e diretor da Escola da AGU em São Paulo, coordenador hoje, atualmente, coordenador nacional de processo de direito processual civil, autor de diversas obras, e uma delas nós estamos tendo a oportunidade de lançar no Rio de Janeiro, que é a obra que está ali fora, que é Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil. Então, eu passo a palavra, sem demoras, ao professor Fábio. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando os meus colegas de mesa, desembargador, diretor-geral da EMERGE, doutor Caetano Ernesto da Fonseca Costa, a quem eu agradeço mais uma vez, agora publicamente, a acolhida. Cumprimentar meu debatedor, o desembargador Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, que eu tenho certeza que trará algumas questões muito interessantes sobre um tema novo e, enfim, polêmico, e cumprimentar e agradecer agora publicamente, mais uma vez, a coordenadora desse evento, a doutora Simone, que, enfim, com muito carinho, fez esta engenharia para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje, numa manhã de janeiro ainda, de verão, concorrendo, portanto, com as praias e com todos os atrativos da cidade maravilhosa, né, do Rio de Janeiro. E, nessa medida, doutor, eu agradeço muito essa oportunidade, é uma honra muito grande estar aqui, e agradeço a presença de todos vocês, né, por estarem preferindo estar aqui ainda no período, enfim, oficialmente, pelo menos, de férias escolares, já dentro da escola, para tratar do novo Código de Processo Civil, que traz, né, para o centro das atenções o estudo do direito processual civil. Eu assumi, no final ainda de 2014, a coordenação nacional de direito processual civil da Escola da AGU, que era algo que antes de 2014 sequer existia, né, justamente com o foco de construir, né, cursos e ações de capacitação, seminários, congressos, enfim, para estudar processo civil, sobretudo aí as novas regras e as novidades trazidas pelo novo Código, mas não só isso, né? No fundo, um novo Código nos permite refletir sobre temas e sobre questões que, no fundo, já estavam aí, talvez com menos atenção a elas, mas que agora parece que surgem de uma maneira diferente. Eu costumo chamar isso, né, de novas luzes sobre velhos temas. Alguns temas a gente já tinha, né, no processo civil, mas o novo código agora tem um artigo novo, uma regra mais clara, um título mais efusivo, e por isso o estudo ele acaba tornando-se mais interessante, enfim, e até por isso mais intenso. Sobre o novo código, de uma maneira geral, obviamente eu não posso tratar nesta breve manhã, nessa breve fala aqui da manhã, até para que tenhamos tempo sobre os debates, etc. Mas eu costumo traçar algumas considerações sobre o novo código antes de entrar em qualquer tema. A primeira consideração é que o novo código não traz apenas e tão somente novidades absolutas no sentido literal da palavra, ou seja, nem tudo que está no novo Código de Processo Civil é absoluto e totalmente novo. Muito pelo contrário. Eu diria que se fôssemos fazer uma comparação da ciência processual e do direito processual civil brasileiro à luz do CPC de 73 e à luz do CPC de 2015, 90%, 85%, 80% das regras, no mínimo, são absolutas e totalmente iguais ou equivalentes. Então, a primeira maneira de vermos o novo Código de Processo Civil é como uma continuação da ciência processual brasileira, uma continuação daquilo que foi o CPC de 73, que todos sabem foi sobremaneira reformado, muito reformado.
Eu ouvi numa palestra, não cheguei a conferir, não fiz a contagem mas foram 66 leis que alteraram o CPC de 73, uma delas, né, antes mesmo que ele entrasse em vigência, em vigor, em 1º de janeiro de 1974. Então, o Código, nesse contexto, nessa visão, parece que ele traz, me parece, né, pelo menos, que ele traz o que eu chamo de 3 camadas de novidades. Ou seja, a par de repetir quase que literalmente ou praticamente 80%, mesmo as novidades, mesmo esses 20%, não são novidades absolutas, totais. Essas novidades elas vêm em camadas. A primeira camada de novidade, me permitam chamar assim, enfim, não chega a ser um nome técnico, é que temos um código pela primeira vez, né, pensado, escrito, votado, à luz da Constituição de 1988. Ou seja, o estabelecimento de uma sintonia fina entre Código, legislação infraconstitucional e a Constituição de 1988, riquíssima em regras processuais, diga-se de passagem, em normas processuais, sobretudo com estrutura de princípios, enfim, mas não existia no CPC de 73 por uma questão muito simples, por uma questão cronológica. O CPC de 73 é 15 anos anterior à Constituição de 88 e, por isso, por mais que seja um código comprometido com contraditório, um código comprometido com ampla defesa, não é um código construído à luz da Constituição Cidadã, não é um código pensado à luz de um Estado democrático de direito, muito pelo contrário. Portanto, esta novidade, entre aspas, né, porque, no fundo, de 88 para cá, qualquer um que olhasse o CPC de 73 sem o óculos, sem a visão da Constituição Federal, não saberia interpretar, não saberia ler o Código 73, por mais que isso não seja uma novidade absoluta, não precisamos de um novo código para imaginarmos que temos que respeitar os princípios constitucionais. No fundo, um código construído e pensado à luz da Constituição Federal de 88 é diferente do Código de 73 e traz muitas novidades nesse sentido. Um exemplo clássico, assim, o melhor exemplo disso é o próprio artigo 1º dos 2 códigos quando comparados, né? Eu não tenho, enfim, eu não tenho o texto aqui dos 2, mas o artigo 1º do CPC de 73 dizia mais ou menos o seguinte: olha, a jurisdição nacional será exercida pelos juízes nos termos deste código. Ou seja, o código basta por si só. O código, à luz até do pensamento jurídico na década de final de 60, início da década de 70, a lei, a ideia de código era o suficiente para reger todo o processo civil brasileiro. Isso se refletia em outros âmbitos do direito. A partir da década de 80, sobretudo 90, essa ideia de constitucionalização, né, do direito como um todo, obriga o magistrado, o advogado, o operador de direito como um todo a pensar o direito a partir da Constituição, e isso é refletido no artigo 1º do CPC de 2015. Então, se em 73, o artigo 1º do CPC de 73 dizia que o processo civil e a jurisdição é exercida nos termos desse código, se a gente for dar uma olhada no artigo 1º do CPC de 2015, vai estar dito mais ou menos o seguinte: olha, o processo civil brasileiro será regido de acordo com os valores e os princípios previstos na Constituição Federal da República, observadas as disposições desse código. Ou seja, o artigo 1º do CPC 2015, deste nosso futuro, brevíssimo futuro CPC, coloca o Código Legislação Infraconstitucional no lugar que ele tem de ficar. Ou seja, subordinado à Constituição, devendo, portanto, ser lido, interpretado e aplicado à luz dos valores e princípios fundamentais que constam da nossa Constituição. E aí, a reboque disso, vamos dizer assim, em complemento disso, o Código de 2015, ao contrário do CPC de 73, é aberto com um título, um capítulo, denominado Normas Fundamentais. Se a gente olha o CPC de 73, não temos essas
normas fundamentais. Não temos este compromisso nesse estabelecimento de uma sintonia fina com a Constituição Federal, temos apenas um código preocupado em regular, do ponto de vista, né, legal, as relações jurídico-processuais. Portanto, essa é a primeira camada de novidades, não que seja algo absoluto e totalmente novo, uma vez que todos sabem que a Constituição orienta o intérprete e aplicador de todos os ramos do direito, não precisamos de novo código para isso, mas temos um novo código que deixa isso bastante claro e deixa isso, de uma certa maneira, não vou dizer aperfeiçoado, mas melhor sistematizado. Falar em sistematização, uma segunda camada de novidades do novo Código de Processo Civil, de 2015, tem a ver com aquela história que falávamos há pouco, das diversas leis que alteraram o CPC de 73. Eu vejo aqui, enfim, pelo rosto, eu vejo alguns estudantes, até futuros estudantes aí, né? Então, enfim, não quero traumatizar e deixar ninguém desacreditado no direito, tomara que até o bebê goste aí da ideia aqui, das ideias, mas nós que estamos há um pouco mais de tempo lidando com o processo, pelo menos 3 grandes ondas de reforma foram sofridas pelo CPC de 73. Em 94, 95, mudou-se o agravo, foi introduzida a antecipação de tutela de uma maneira bastante genérica. 2002, 2001, também várias leis mudaram ali a execução específica de fazer, não fazer, enfim, isso acabou sendo até, vamos dizer, entre aspas, coroado em 2005 e 2006 com a reforma de toda a execução, da execução para pagamento de dinheiro, sobretudo, fundada em título judicial, cumprimento de sentença, extinção do processo de execução nesses casos, algumas leis esparsas que introduziram o regime dos recursos repetitivos, extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo, e até a emenda à Constituição, né, emenda 45, a chamada reforma do judiciário, criou a duração razoável do processo, criou a súmula vinculante, a repercussão geral no recurso extraordinário, enfim. Essa é uma outra grande vantagem do novo CPC de 2015. Ele é meio um produto de um exercício dessas diversas reformas ao longo de quase 30 anos, né, em que reformas essas que, vejam, por serem esparçadas no tempo, elas acabaram, enfim, dando um tom, uma cara de colcha de retalhos ao CPC de 73, comprometendo a ideia de sistema, que é a ideia central de qualquer código. Para que temos um código, em vez de várias leis esparsas? Uma lei para apelação, uma lei para petição inicial, uma lei para contestação. Temos um código para que seja um sistema não fechado, porque tem que dialogar com o direito material, tem que dialogar com a Constituição, mas que seja um sistema minimamente coerente. E o CPC de 73, reformados em diversas épocas, por diversas pessoas, acabou perdendo um pouco desse sistema. Tem muito a ver com o que eu vou falar mais na frente, focando aqui no papel da jurisprudência dos precedentes. Mas a lei que criou a atuação monocrática do relator fala em súmula ou jurisprudência dominante. A lei que criou a súmula impeditiva de recurso abandona a ideia de jurisprudência dominante e trabalha só com súmula. A lei que inseriu o artigo 285-A, que autoriza o juiz a julgar improcedente de plano sem sequer citar o réu, não fala nem em súmula nem em jurisprudência dominante, fala em precedentes do próprio juízo. Ora, mas por que tantas, né, expressões distintas, né, para falar ou para tratar de um mesmo assunto? O que o novo código faz? Sistematiza melhor isso. Sistematiza melhor isso. Ou seja, escolhe, abandona a ideia, vou falar mais na frente, abandona a ideia de jurisprudência dominante, abandona a ideia de precedentes do juízo, trata de súmulas e trata de outros precedentes. Já eu falo, mas só para fechar esse panorama geral. Eu gosto de ver o novo código, né, nessa segunda camada de novidades, como um código que sistematiza todas as reformas processuais dessas 66 leis que passaram a alterar
o CPC de 73. Então, e a terceira camada de novidades? Então, primeiro, o estabelecimento dessa sintonia fina com a Constituição. Em segundo lugar, essa melhor sistematização das diversas reformas processuais ao longo, sobretudo, dos anos 90 e 2000. E a terceira camada de novidades, aí sim, são novidades propriamente ditas, no sentido de escolhas políticas, até então inexistentes, e criação de novos institutos e de novas técnicas processuais sem equivalente no CPC de 1973. Temos isso no CPC de 2015? Claro que sim. O equívoco é achar que o CPC 2015 é 90% isso, 70%, 50% isso. Não é, não temos metade, não é novidade. Mas temos uma parte relevante, sim, de novidades. E, enfim, eu tive uma certa liberdade para escolher o tema, e escolhi aqui o papel da jurisprudência dos precedentes do novo CPC, porque, na minha visão, esse tema, ou pelo menos a parte dele que eu quero abordar, ele é capaz de retratar essas três camadas de novidade. A maneira, eu vou até começar por aí, a maneira que o Código trata o papel da jurisprudência e o papel dos precedentes judiciais é uma maneira de homenagear, de se aproximar e estabelecer uma sintonia fina com a Constituição Federal. Ademais, muito das reformas, não todas, mas muito das reformas, foram reformas do CPC de 73 ainda, no sentido de se valorizar a jurisprudência e de se criar alguns precedentes. Vide as reformas do 285A, que eu falei há pouco, a reforma que introduziu o regime dos recursos especiais repetitivos, a reforma do judiciário que criou a repercussão geral no recurso extraordinário. Mas, como eu disse há pouco, de uma maneira muito esparsa e absolutamente assistemática. Eu escrevi o meu mestrado sobre isso em 2010, à luz do CPC de 73. Não havia uniformidade nenhuma. Um conceito ou um ato, um precedente que autorizava o juiz a atuar monocraticamente, autorizava o desembargador a atuar monocraticamente, não necessariamente autorizava o juiz a atuar nesse ou naquele sentido. O novo Código lapida isso de uma maneira muito boa no tema precedentes. E, além disso, este tema, as escolhas políticas feitas pelo legislador de 2015, são grandes novidades. Talvez uma das maiores novidades do novo CPC. No sentido de como se abordou a questão a ponto de, por exemplo, os principais artigos que eu vou tratar aqui hoje sequer possuem equivalente no CPC de 73. Eu escrevi para Saraiva também um código comparado, não sozinho, óbvio, enfim, um código comparado para concursos. Comentei os artigos 926, 927 e 928. Para mim, uma das principais novidades do novo código. Você fala assim, Fábio, eu quero saber as principais novidades do sistema. Me fala agora, só tenho tempo de ler 10 artigos. Eu incluiria o 926, o 927, o 928, sem dúvidas. Agora, quando a gente vai procurar um equivalente no CPC de 73, não tem nem de perto. Eu vou falar sobre eles mais para frente. Então, vejam, trata-se de um tema que aproxima o sistema processual dos valores constitucionais, notadamente ali igualdade, segurança jurídica. Vou tentar mostrar isso para vocês. Trata-se de um tema que lapida e melhor sistematiza diversas reformas, diversas novidades trazidas ao longo dos anos no CPC de 73, e trata-se de um tema que traz muitas novidades propriamente ditas, impactantes, sobretudo no dia a dia da advocacia, sobretudo a advocacia pública. Tenho, enfim, conversado com meus colegas muito sobre isso, e sem dúvida nenhuma da atuação também da magistratura. Quando a gente tiver a oportunidade de falar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, que é um precedente, né, que é uma técnica de formar precedentes, os senhores vão poder ver o quanto impactante isso pode ser. E me parece, dos impactos relevantes possíveis do novo Código, talvez este seja o primeiro. O novo Código abre a possibilidade de as partes
fazerem negócios processuais, negociarem sobre procedimento. O novo código dá uma nova dimensão à mediação, à conciliação, enfim, temas que não têm a ver com o que eu quero falar hoje. Mas a maneira como o código valoriza a jurisprudência e os precedentes talvez seja mais impactante, porque mediação envolve muito cultura. Não basta estar só na lei. A questão dos negócios processuais é uma coisa que precisa amadurecer muito do ponto de vista até teórico, antes de irmos para o prático. Mas a maneira como o desenho da jurisprudência, do papel da jurisprudência dos precedentes, está no novo código, e o fato de as reformas já terem trazido, em parte, isso, ainda que de uma maneira sistemática, me parece que vão permitir um impacto bastante grande já no dia a dia do foro, já em breve, agora, março, abril, enfim. É um tema que podemos refletir mais adiante. E como é que eu queria tratar esse tema com os senhores, ainda que de uma maneira breve, né? Eu queria começar contextualizando o tema, né? Até agora eu falei de novo código, mas, afinal de contas, o papel, a definição do papel da jurisprudência, o papel da definição dos precedentes, se presta a quê? Se presta a resolver que tipo de problema, que tipo de fenômeno? Então, essa contextualização, a descrição de um problema e da necessidade de sua resolução, parece um bom ponto de partida. Na sequência, sem o menor intuito, meus caros, vejam, de ensinar alguma coisa para os senhores, mas apenas para, enfim, pautar, em parte, a compreensão do discurso, eu vou fixar alguns conceitos. Porque a gente falou aqui muito em jurisprudência, em súmula, em precedentes, mas, afinal de contas, o que é isso? São palavras que admitem várias, aliás, como quase todas, né? Admitem várias acepções. Mas qual é a acepção adotada pelo código? Me parece algo importante e eu quero enfrentar isso com os senhores na sequência. Porque, vejam, contextualizado o tema, o problema e a necessidade de sua solução, e compreendido alguns conceitos, aí sim eu me sinto capaz de enfrentar o tema o texto do código com vocês. O que eu chamo aqui as soluções normativas propostas pelo novo Código de Processo Civil. Ou seja, aí vamos enfrentar o texto da lei. Eu nem uso muito nas minhas aulas, assim, petição inicial, de contestação, eu não trago texto de lei. Mas como é uma novidade, né, um texto novo, eu até trouxe aqui, e aí, notadamente, o meu foco será, apesar de ser apenas normas de abertura, o meu foco será, basicamente, como eu já falei, os artigos 926, 927 e 928 do novo CPC. Só para dar um panorama geral. É lógico que eles implicam em uma série de desdobramentos, a gente pode até procurar e achar um ou dois no discurso hoje, mas, no fundo, eles abrem um sistema que carece aí de outras reflexões. E conhecido aí as soluções normativas, para não dizer que eu só falei, né, de que tudo vai dar certo e tal, eu quero, ao final, enfrentar, aí já encaminhando para os debates também, enfim, colocar na mesa, colocar, inclusive, para os senhores, algumas questões e desafios a serem enfrentados, né? Porque outra coisa que eu não falei sobre o novo código, mas que vale para qualquer tipo de legislação, é que, na melhor das hipóteses, a legislação é uma maneira de se fixar um norte, não a garantia de se atingir o norte. São coisas diferentes, né? O direito, por si só, não muda a realidade das coisas. O que não quer dizer que o direito não possa mudar a realidade das coisas. O que vai mudar a realidade das coisas é o direito posto, somado à observância, à prática desse direito. Infelizmente, vivemos num país, né, que tem até a expressão, tem lei que pega e tem lei que não pega. É engraçado isso, né? Porque tudo é lei. Mas essa aí não pegou. Tem um professor que brinca que tem lei que pega na frente e não pega atrás, que é a lei do cinto de segurança. Ela pegou na frente, mas atrás... Porque na minha época, né, eu até não falei aqui, eu tô meio fora de forma, tem 40 dias que eu fiz a minha última fala, eu tava barbudo, de chapéu, assim.
Minha última fala foi em João Pessoa no dia 17. Eu já aproveitei e emendei para Recife. Mas eu cresci aqui, no interior do estado do Rio. Meu pai é daqui, de Cordeiro. Enfim, até hoje temos um sítio lá. E naquela época a gente andava na caçamba de Saveiro, 8 atrás, assim, criança na mala, né? Mas depois da lei do cinto de segurança, o código de trânsito, isso mudou. Isso mudou, né? E o CPC pode ser, né, uma nova lei de segurança, ou seja, olha, agora temos precedentes, temos jurisprudência, temos de observar. Agora, isso precisa de quê? Da observância e da aplicação. Num momento como este, de lei ainda não vigente, o máximo que podemos fazer é isso que estamos fazendo aqui. Nesse sentido, eu parabenizo a EMERGE, a coordenação do evento, porque a lei não está em vigor, então no máximo podemos compreender, né? Mas, em um segundo momento, temos que aplicar, sob pena, né, de as soluções propostas, no final, não resolverem nada. Portanto, essas questões, desafios, passam por aí, né, por essa vontade, por essa intenção, por uma questão cultural, e passa também por uma reflexão, construção teórica também, reflexão, que é o que estamos procurando fazer aqui hoje. Então, qual que é o grande problema que esse novo desenho do papel da jurisprudência e dos precedentes do CPC 2015 quer resolver? No fundo, é um problema que existe com qualquer texto, né? E, portanto, existe em qualquer ordenamento jurídico, que é inevitável ambiguidade de pelo menos parte do sistema normativo e que leva, portanto, essa ambiguidade à tendência de mais de uma interpretação, portanto, de mais de um entendimento sobre o sentido e o alcance de uma mesma norma jurídica. Isso acontece na academia, isso acontece numa conversa de cafezinho, isso acontece numa reunião de advogados, mas eu não estou focando nisso. Porque isso acontece também, e aí que é o importante, quando do julgamento por parte do Poder Judiciário. Portanto, quando do exercício da jurisdição. E a jurisdição, todos sabem, ela é substitutiva da vontade das partes, inevitável, inafastável, imperativa e definitiva. Ou seja, a interpretação, o entendimento firmado pelo juiz no processo, observado, lógico, o cabimento dos recursos, etc., mas o entendimento firmado por um juiz ou por um corpo de juízes em um determinado processo vai pautar a vida daquelas partes para sempre, de uma maneira, entre outras coisas, definitiva. E, às vezes, a gente não está tratando de, enfim, de algo secundário. Às vezes, a gente está tratando daquilo que vai definir o padrão de vida do cidadão que trabalhou 35, 40, 50 anos para o resto da vida dele. Se a gente estiver falando, por exemplo, de previdência. Se a gente estiver imaginando aí uma questão, quantas pessoas, né, perdem entes queridos, enfim, pessoas próximas, que enfim, entre outras coisas, o sustentam, e dependem daquele valor a ser fixado no seguro, e a seguradora está negando, ele vai buscar o judiciário por uma questão ou outra. Se a gente imaginar nos servidores públicos, né, às vezes uma gratificação de um servidor público equivale a 40%, 50%, 60% do salário dele, e ele vai buscar o judiciário. E, portanto, de uma certa maneira, essa questão, né, essa divergência jurisprudencial que eu destaco aí, ela é, vamos dizer assim, previsível, quase que inevitável, ela precisa ser combatida de outro lado. Porque essa divergência no corpo de um sistema que impõe definitivamente uma decisão para todo sempre da vida das pessoas, essa divergência é incompatível com a ideia de Estado constitucional, de Estado democrático, que se pauta, entre outras coisas, me parece, sobretudo, pela ideia de igualdade. A gente não precisa estudar direito, criança sabe disso. Quem tem mais de um filho, quem tem a partir de 2, já sabe como a ideia de igualdade, né, nasce com a pessoa. Dá uma coisa para o filho, o outro vai querer.
Uma criança aqui, um filho que passou no vestibular e o pai ficou tão feliz que deu um carro. Tirou carteira de motorista e ganhou um carro. O moleque mais novo, de 16 anos, vai olhar assim e falar, rapaz, é só eu passar no vestibular, tirar minha carteira, que eu tenho direito a ter um carro. Não é verdade? Agora, num sistema em que o magistrado tem a tendência, o magistrado que eu digo no exercício da jurisdição, porque qualquer pessoa, enfim, isso é natural, pode proferir um entendimento diferente, e esse entendimento, o problema todo dele é que esse entendimento vai ser definitivo, esse sistema pode gerar desigualdades intoleráveis. Vamos imaginar, servidores públicos, tem muito problema lá na AGU de servidor, professor de universidade federal. Qual que é a questão? Professor, o regime dele é de até 40 horas. Né? E uma interpretação da legislação, que é feita oficialmente pelo Ministério do Planejamento, impede que o mesmo professor tenha 2 cargos, que é 80 horas. Como é que o cara vai trabalhar 80 horas? Só que, no fundo, essas 40 horas é no máximo 20 em sala de aula, as outras 20 são de pesquisa e tal. Então, os professores, eles passam em 2 concursos, passam, sei lá, em administração e professor da faculdade de administração, professor de economia. Não conseguem tomar posse no segundo, entram no judiciário, ou seja, para ganhar o dobro. E 99% das pessoas ganham essa ação. Provam lá que é plenamente compatível com o regime de trabalho e tal. Agora, imagine uma universidade que tenha 100 professores. 99 entram na justiça, ganham esse direito. Apenas um deles, de uma maneira definitiva, né, substitutiva de sua vontade, imperativa, apenas um não consegue. Eu pergunto, ele vai compreender? Porque se ninguém tem direito, o cara aceita, vai viver com a metade, queria trabalhar mais, mas não deu, mas ninguém deu. Agora, o cara ser o único, no meio de 99 colegas, então ele vai sofrer até bullying, né, na sala dos professores, o pobrinho tal, não consegue, ganha metade e tal. Portanto, por mais que essa divergência ela seja previsível, ela precisa ser combatida. Sobretudo porque eu destaco essa frasinha aí, porque a jurisdição é o momento mais importante da norma jurídica para a vida daquele cidadão. É na hora que a jurisdição atua, e ao enquadrá-la, ao definir o valor de sua aposentadoria, aquele é o momento mais importante da norma jurídica que existe, geral e abstratamente, é o momento mais importante para aquele cidadão. E, portanto, essa divergência, se de um lado ela é inevitável, de outro lado ela precisa ser combatida pelo sistema. Porque a divergência, ela, além de gerar esse tratamento desigual, que é, entre outras coisas, incompreensível do ponto de vista social, entre outras coisas, é incompreensível. Fala, não é possível, porque só eu. Gera uma sensação de insegurança jurídica tremenda, e vejam, segurança jurídica é um valor do nosso Estado constitucional. Ou seja, o advogado, ao ser consultado, olha, eu estou lançando para uma empresa, eu estou lançando aqui um produto, tal, ela vai funcionar assim, assim, eu queria saber quanto eu vou pagar de imposto. A resposta do advogado começa com aquele genérico, olha, veja bem, né? O juiz da primeira vara ali, a primeira turma, entende que é ICMS, a alíquota é alta, 17%, 16%, mas na segunda e terceira vara existem algumas sentenças que é ISS, aí cai para 2%, 3%. A quarta vara até estava de acordo com o ISS, mas aí a juíza parece que vai sair de licença maternidade, não sei quem vai entrar. Enfim, essa sensação de insegurança, em primeiro lugar, não é o papel do direito é exatamente o contrário. Se a gente for tentar espremer e resumir o direito, uma das funções dele principais é, vamos escrever aqui como é que é, para todo mundo olhar e obedecer, para saber, previsibilidade. Uma jurisprudência oscilante, uma divergência total, gera o contrário, a imprevisibilidade, portanto, fere a Constituição, fere o princípio da segurança jurídica. E, de quebra, estimula a litigância. Porque enquanto existe entendimento no STJ que diz que sim, e entendimento que diz que não, ambas as partes vão não só ajuizar a ação,
como recorrer até o STJ. Aqui entre nós, o advogado tem até a obrigação de fazer isso, porque a chance de vitória do cliente é o que move o advogado. Só se o cliente quiser deixar para lá, ele tem que buscar, ou seja, a divergência jurisprudencial gera um maior ajuizamento de ação, gera uma maior interposição de recursos, gera tratamento desigual, gera insegurança jurídica. Portanto, precisa ser combatida. E qual o contrário da divergência jurisprudencial? O que se deve buscar para combater a divergência jurisprudencial? A uniformização da jurisprudência. A uniformização da jurisprudência. Eu vou mostrar para vocês, o Código tem um texto, um artigo, que diz que a jurisprudência deve ser uniformizada. Só isso. Só isso já é muita coisa. Não que não possa ser hoje, à luz do CPC de 73. Mas, pela primeira vez, eu vou mostrar para vocês mais para frente, teremos um dispositivo no Código que, de uma maneira geral, abstrata, obriga os tribunais a uniformizar a sua própria jurisprudência. Mas, afinal de contas, antes de entrar nos dispositivos, eu falei que ia colocar um problema e a necessidade de sua solução e ia tratar alguns conceitos. Afinal de contas, o que é a jurisprudência? E outro conceito tem a ver com o tema, o que é o precedente também, né? No fundo, né, sobretudo, qual é a expressão da jurisprudência, que é uma expressão que tem várias acepções, qual é a acepção da jurisprudência, ou quais são as acepções que o Código adotou para fins de operação? Porque, no fundo, a jurisprudência é isso aqui, ó, um conjunto de julgamentos reiterados, proferidos por tribunais, sobre a mesma matéria, no mesmo sentido. Beleza. Só que isso admite toda a sorte de interpretações. Vejam, como advogado, eu não sei, o corpo aqui talvez não seja, em sua maioria, de advogados, mas vou contar mais ou menos, e, enfim, mesmo magistrados, servidores, já foram estagiários, etc. Como é que acontece mais ou menos no escritório de advocacia? Né? Olha, eu preciso defender essa tese aqui, né? Olha, preciso aqui, eu quero abrir um tópico aqui da jurisprudência. Aí vai lá na busca, né? Aí a primeira página da busca, tudo no sentido contrário, no sentido oposto. Aí o cara vai lá na página 2, daqui a pouco ele está na página 27, né? Acha lá um julgado de 94, 2002... Aí, no fundo, ele dá uma pesquisa, uma vasculhada geral, acha meia dúzia de acórdãos esparsos no sentido que ele quer. O que ele bota na petição dele? Da jurisprudência. E ele diz que a jurisprudência é aquela. A mesma coisa pode acontecer, não com esse intuito parcial, né, de busca, mas algo parecido pode acontecer quando um relator vai julgar monocraticamente. Por quê? Porque a existência, no CPC de 73, artigo 557, a existência de jurisprudência dominante autoriza o relator a julgar monocraticamente. E o relator, ele, dentro do universo dele, entende que a tese que ele considera correta é a consagrada pela jurisprudência. E aí ele julga monocraticamente. Agora, não há uma garantia plena e absoluta de que aquele universo colocado e considerado pelo relator é verdadeiramente, em todos os casos, o universo da jurisprudência propriamente dita. Ou seja, eu como advogado já peguei muitos casos em que o relator julga monocraticamente e a jurisprudência, pelo menos no meu universo, do STJ é o sentido contrário. Então, falar que a jurisprudência é um conjunto reiterado de julgados da mesma questão, no mesmo sentido, não resolve o problema. Aparentemente resolve, mas não resolve. Porque, na prática, a detecção de qual é o sentido, de qual é o quantitativo de julgados reiterados, qual é a expressão do julgado de sentido contrário, a atualidade do julgado de sentido contrário, é uma coisa que não faz parte nem da ciência jurídica. A ciência que estuda isso é a estatística. Teríamos que fazer cortes no tempo,
pesquisas sérias, considerar... Enfim, não é o que o relator faz quando atua monocraticamente, não, e muito menos é o que o advogado faz quando, de uma maneira parcial, busca a jurisprudência. Então, essa expressão da jurisprudência, apesar de conceitualmente existir, a gente vai ver mais para frente. Não é a jurisprudência adotada pelo Código, ou melhor, não é a acepção adotada pelo Código. O Código quer algo mais preciso acerca do que é jurisprudência. E como é que ele faz isso? Determinando, como eu falei há pouco, e o texto da lei vem a seguir, determinando a formalização da jurisprudência. Determinando a formalização. E temos, historicamente, data de 1963, a tradição brasileira, de formalizar a jurisprudência através da edição de súmulas. O que é uma súmula? Eu acho que está aqui mais para frente. A súmula nada mais é, meus caros, do que uma representação formal da jurisprudência pacífica ou dominante de um tribunal sobre aquela matéria. Ela tem duas vantagens. A primeira vantagem, bom, a súmula é um extrato, portanto, a súmula é um resumo, é uma orientação clara, firme, precisa, de que, sobre a questão da incidência de ISS sobre leasing, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é que incide, está na súmula. E a súmula, portanto, ela tem esse atributo da clareza, da precisão. Mas a súmula ela tem outra qualidade, né? Ou a edição da súmula, o procedimento de edição da súmula, ele traz em si uma outra vantagem. Qual seja, faz com que o tribunal reflita sobre a sua jurisprudência. Porque uma coisa é produzir jurisprudência naquele sentido que eu falei, inserir unidades a um conjunto. 3 desembargadores julgando aqui, 3 desembargadores julgando aqui, 3 desembargadores julgando aqui, inserindo unidades a um conjunto sem que ninguém se preocupe com a unidade, com a formação, com o conteúdo do conjunto. Eu só estou contribuindo. Quando da edição da súmula, geralmente por um órgão equivalente, o plenário ou equivalente, né, é onde vai haver a presença e participação de todos os atores que contribuem para aquela unidade. Então a súmula, né, ela traz essa vantagem intrínseca de ser produto de um procedimento especificamente voltado para a verificação da pacificação da jurisprudência. E a gente vai ver que o novo Código, mais do que a mera tradição que temos hoje, a edição de súmula passa a ser dever jurídico dos tribunais. Dever jurídico, dever legal, porque está na lei. E, portanto, o Código ele abandona essa ideia de jurisprudência dominante presente no CPC de 73 e passa a trabalhar com a ideia de súmula. E disso aqui, ó, que eu quero tratar com vocês também, de alguns precedentes, que na falta de um melhor nome eu chamo de precedentes qualificados. Porque precedente é uma palavra também que admite várias acepções. Numa acepção amplíssima, qualquer julgamento sobre o tema que venha antes é um precedente, No nosso sistema, mesmo no CPC de 73, este único precedente, esse precedente isolado, a priori não vai ter força nenhuma. O que o novo Código traz de novidades? E a referência normativa eu vou trazer mais para frente. Mas o que o novo Código traz de novidade nesse sentido, conceitualmente falando? O Código elege alguns precedentes, ou seja, alguns julgados, fruto de alguns procedimentos que ele, Código, desenha, e fala assim, olha, se o julgado for proferido de acordo com este procedimento específico, ele é um precedente forte, é um precedente que tem autoridade, é um precedente que tem que ser observado. Então, o que eu tenho no sistema do novo Código sobre o papel da jurisprudência dos precedentes? Ainda sobre o aspecto conceitual, antes de entrar na lei.
eu tenho uma escolha clara feita pelo legislador de 2015, em que a jurisprudência dominante, seja lá o que isso for, não é utilizada pelo sistema processual, para praticamente nada. O que é que o sistema processual quer? Que a jurisprudência seja formalizada em súmula ou pela edição de alguns precedentes. Está aqui um rol exemplificativo. O julgamento da assunção de competência, o julgamento da declaração de repercussão geral, o julgamento do récio repetitivo, o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma grande novidade, na medida do possível, sobre essa eu vou até falar um pouquinho. Então, o Código abandona a ideia de jurisprudência, vamos chamar assim, aquela história da estatística, né? Ele abandona a ideia de jurisprudência constatada, aquela necessidade do juiz, do estagiário, do advogado ter que procurar e montar o conjuntinho possível. E o Código ele vai buscar trabalhar com a ideia de jurisprudência formalizada. Formalizada através de súmula ou destes outros precedentes qualificados, que eu trouxe aqui um rol exemplificativo, e aí, sendo bem honesto, eu até escolhi falar um pouquinho do IRDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas, que é a maior novidade, mas sendo bem honesto, o estudo das técnicas de formação e de aplicação de cada um desses precedentes dá um curso inteiro, dá um seminário inteiro, enfim, é um tema um pouco mais amplo. Mas, de onde eu estou tirando tudo isso? Ou seja, não se trata de teoria. Isso aqui tudo decorre, pelo menos da minha leitura, do texto do Código. E, como eu disse, eu começo pelo artigo 926, o artigo 926, que de uma maneira até simbólica, né, abre o livro dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação. Vejam, a gente pensa às vezes que o livro de processos tribunais é só recursos, né? Tribunal é recurso. Muito pelo contrário. Né? Existem outras questões enfrentadas. Deixa eu só tomar esse cafezinho, foi irresistível, o cheirinho subiu aqui. E, portanto, de uma maneira até simbólica, a abertura do livro que trata especificamente sobre a atividade dos tribunais não fala nada de recurso. Fala sobre estes deveres dos tribunais e que, de uma maneira simples, né, até pequena, resumida, estabelece 4 deveres fundamentais de todos os tribunais. É um dispositivo, vejam, sem equivalente no CPC de 73. Vejam o que diz o artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Portanto, a primeira conclusão que temos de tirar desse dispositivo é que, a partir da vigência do CPC, os tribunais passam a ter o dever de uniformizar a sua jurisprudência. Uniformizar de que forma? Bom, o próprio Código diz de que forma. Olha o parágrafo 1º do 926. Na forma e segundo os pressupostos fixados no regimento, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Então está na lei aquela minha conclusão no sentido de que aquilo que era uma tradição do Supremo Tribunal Federal desde 63, seguida pelo STJ desde sua criação, seguida por alguns tribunais de segundo grau, mas não todos, eu acho que até a minoria. A edição de súmula como a forma de nortear a comunidade jurídica e a sociedade como um todo, e até de fazer com que o tribunal reflita sobre o conjunto de sua jurisprudência, passa a ser um dever legal, trata-se de um dever de uniformização. E, lógico, não basta uniformizar, né? Não basta uniformizar hoje e amanhã falar, sabe o que é? Eu mudei de ideia. A reboque do dever de uniformização, até porque uma vez uniformizada, o sistema vai permitir uma série de desdobramentos, que eu vou falar no segundo momento, mas, enfim, a reboque da uniformização, vem os deveres de os tribunais manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Que poderíamos até, né, tecer considerações sobre o conceito de estabilidade, conceito de integridade. Mas, no fundo e essência, o que quer
o dispositivo aqui, o sistema aqui, é que a jurisprudência ela seja respeitada. A começar pelo próprio tribunal, que consagrou e que, em um segundo momento, inclusive, a uniformizou. Imagina, você segue uma súmula de competência, súmula 19 do TJ de Pernambuco. Compete ao juiz da vara da Fazenda Pública julgar acidente de trânsito quando o carro for oficial. Aí você ajuiza na vara da Fazenda Pública. Aí imagina se, quando do julgamento de sua apelação, o próprio TJ que editou aquela súmula conhece de ofício a incompetência absoluta da vara da Fazenda Pública e manda para a vara civil. Ou seja, a reboque do dever de uniformização, do cumprimento do dever de uniformização, vem um dever de respeito, de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. O STJ tem um acórdão, não vou lembrar o nome do ministro agora, mas tem um acórdão, pode botar nessa época de verão, de janeiro, assim, né? Não é o nosso caso hoje, mas os senhores devem ter ido para a praia, pelo menos um pouquinho e tal. Eu não fui para nenhum resort, mas os resorts têm aqueles banana boats, né? Aí os turistas são rebocados a 60 por hora. Cada um cai de um lado, a onda bate, um cai, o outro fica. O STJ tem um acordo que diz que a jurisprudência do STJ é igual banana boat. É sério, bota, eu não estou inventando. Bota esse no STJ. Jurisprudência banana boat. Vocês vão achar um acórdão. Por quê? Porque não tem integridade, não tem estabilidade, não tem coerência. O Nelson Neri contou história na escola da AGU, que ele ganhou uma causa, tinha outra igual para ser julgada pela mesma turma no mesmo dia. Só pararam para o café. Ele falou, não vou nem fazer sustentação oral nessa, né? Perdeu. Ou seja, dentro da mesma turma, no mesmo dia. O que deve, enfim, pelas ideias de segurança e igualdade, ser combatido. Portanto, vejam, o novo código ele traz esses deveres. E em complemento a isso, e isso me parece interessante, eu sei, tinha avisado. Boa sessão. E em complemento a isso, o código, vejam, o código ele traz um rol de decisões, de expressões, de súmulas e de precedentes, dentro daquele conceito que eu estava tratando com os senhores, que devem ser observados. Aqui uma grande novidade, e eu gosto sempre de debater, enfim, sobretudo com magistrados, o alcance e o sentido dessa expressão aqui, desse caput, né? Que, vejam, viemos de um artigo que diz, os tribunais, eles próprios, devem uniformizar a jurisprudência e devem manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Beleza. O que vem abaixo? Os juízes e tribunais observarão. E traz uma lista. Qual é a minha conclusão? Essa lista, estas expressões que estão aqui listadas são de obrigatória observância. Agora, olhando mais de perto isso, e eu estou até, enfim, tentando estudar um pouco isso melhor, a gente vai ver que essa lista ela tem coisas muito diferentes entre si. Porque olha só como é que começa a lista do 927. Está até em negrito. Os juízes tribunais observarão as decisões do Supremo em controle concentrado e os enunciados de súmula vinculante. Zero novidade. Está na Constituição. Essa observância obrigatória é constitucional. Detalhe, a Constituição obriga não só o juiz, mas também a administração pública a observar essas duas expressões. Mas aí o novo código traz como novidade, e eu destaco o inciso 3, a necessidade de os juízes e tribunais observarem os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo. Ou seja, o inciso 3 do 927 elenca 4 precedentes que devem ser observados por todos os juízes e tribunais. E assim, por mais que a gente queira defender e dizer que essa observância não é obrigatória, né? Fica difícil defender isso dentro de um sistema, né,
que a jurisprudência deve ser respeitada, mantida estável, mantida íntegra, mantida coerente, e que os tribunais devem fazer todo um esforço para uniformizá-la. Poxa, o tribunal uniformizou, instaurou o IRDR, julgou o IRDR, consagrou o entendimento num acórdão IRDR, que é muito mais complexo que julgar uma apelação. O tribunal fez isso hoje. Ah, não, mas a gente pode fazer diferente amanhã. Me parece que não faz sentido essa interpretação. Um juiz, eu estava lá no tribunal, no fórum, né? Primeira instância da Justiça Federal, lá de Natal. Aí o juiz falou, não, tranquilo, manda observar. Eu vou observar e depois eu faço o que eu quiser. Aí, mas eu peguei ele pela palavra. O verbo observar, lembra o artigo 1º que eu falei mais para frente? O processo civil deve ser regido de acordo com os valores e fundamentos da Constituição Federal, observadas as disposições desse código. Ou seja, quando o código fala observar, é observar obedecendo. Né? E, nesse sentido, me parece que isso que está aqui arrolado no artigo 927 deve ser aplicado nos demais casos que envolvam a mesma questão. O que pode haver, e isso eu falo mais para frente, o que pode haver são hipóteses de distinção, situações distintas, situações peculiares, ou até mesmo de superação do entendimento, mas não na semana seguinte. Depois de uma evolução social, de uma mudança na legislação. Essa é a pauta, e é aquela história do norte. O 926 dizer o que disse, que já comentamos, e o 927 arrolar esses dispositivos subordinado a um dever de observância, não quer dizer que a partir de março tudo vai funcionar perfeitamente. Mas me parece que essa é o norte traçado pelo sistema, o caminho traçado pelo sistema. Então, em resumo do que eu falei até aqui do texto da lei, temos no 926, minhas primeiras conclusões, são minhas, abertas para o debate, segundo momento, mas enfim. Estabelece um dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência. Essa é lapidar, é textual. 2. Estabelece um dever dos tribunais respeitarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. 3. Estabelece um dever dos demais juízes e dos demais tribunais subordinados obedecerem à jurisprudência e a determinados precedentes. Quais precedentes? Os arrolados do 927. Até procurei outros casos que fogem ao 927. Defenderia um ou outro, mas ficar dentro do 927 tá bom já. Então temos um dever de uniformização, um dever de respeito e um dever de obediência. Qual a consequência que isso tudo gera? A necessidade, e aqui, né, um tema amplíssimo, eu nem sei quanto tempo tenho, doutora, mas pode, porque, enfim, eu vou falando, mas... Já tem 1 hora. tem, enfim... Até 1h30, até meio-dia. Tem que ver se a galera aguenta também, né? Mas, já que existem esses deveres aqui, é necessário, ou seja, cria-se a necessidade de mecanismos e de técnicas de formação e de aplicação de precedentes. Ou seja, beleza, eu tenho que aplicar a súmula, mas como é que eu edito uma súmula? Olha, eu tenho que observar aquilo, o julgamento proferido em um IRDR, no incidente de resolução de demanda repetitiva. Mas qual é o procedimento do incidente de resolução de demandas repetitivas? Então, o estudo dessas técnicas toma muito tempo. Eu, como um exemplo, eu vou falar um pouquinho do IRDR lá no final, mas se o tempo permitir. Mas só fica esse registro, ou seja, se a gente fala em um dever de observância, um dever de respeito e um dever de uniformização, respeitar o quê? Observar o quê? Observar estes produtos, que são frutos de técnicas que, vejam, são técnicas que têm de se ocupar, né, têm de se preocupar com os efeitos que o julgamento vai produzir.
seja, eu não posso, num procedimento de uma apelação simples, que é um precedente para ser observado para todo sempre em uma matéria X. Eu preciso ter um maior cuidado. Mas quais são os principais desdobramentos desses deveres aí? Uniformidade, né? Observância. Ou seja, como é que eu vou sentir na prática? A primeira consequência, o primeiro desdobramento, eu acho que esse eu já falei bastante. Ou seja, é uma influência destas expressões da jurisprudência, ou seja, súmula e daqueles precedentes, no conteúdo das decisões judiciais. Ou seja, a ideia do código é que o julgamento individual e concreto do caso X coincida, do ponto de vista do conteúdo, tem o mesmo conteúdo de uma súmula ou de um precedente que exista sobre a matéria. Que nos leva àquela questão, a observância obrigatória. Então, estamos diante de um sistema de precedentes vinculantes? Eu entendo que sim. Eu entendo que os precedentes arrolados no 927 são vinculantes, ou seja, são de obrigatória observância. Isso é inconstitucional? Eu entendo que não. Eu entendo que o estabelecimento de um rol de precedentes vinculantes pelo Código de Processo Civil não fere a Constituição. Muito pelo contrário. Rende homenagem à igualdade, à segurança jurídica. Existem entendimentos sustentando, defendendo a inconstitucionalidade desse rol? Existe. Mas no meu universo, que eu tenho lido e visto, trata-se de uma corrente minoritária, não obstante a autoridade das pessoas que defendem essa constitucionalidade. Eu vejo totalmente compatível. E antes que se fale, mas para a edição da súmula vinculante foi necessária emenda à Constituição, como é que o Código vem e cria mais meia dúzia? Olha, a súmula vinculante não obriga só os juízes, obriga também a administração pública. Então, assim, um código obrigar outro poder, né, relação entre poderes, é um tema constitucional. Mas um código dizendo que o juiz tem que observar esse ou aquele precedente, não me parece que haja, por isso, ofensa à Constituição. Nesse sentido, portanto, eu entendo que os precedentes elencados pelo Código, eles são, enfim, vinculantes e não havendo vícios de constitucionalidade, né? Apesar de a Constituição ter que pautar, né, todo o pensamento sobre esses precedentes. E reforça essa tese o artigo 988, inciso 4, que vai dizer que caberá reclamação para garantir a observância do enunciado de súmula ou de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos, incidente de assunção de competência, recurso repetitivo, ou seja, aquilo que, pelo menos aquilo que está no inciso 3, 1, 2 e 3. Ou seja, no sistema do novo CPC, ou o juiz aplica o precedente, que eu estou chamando de vinculante, o precedente 927, ou vai caber reclamação, além do recurso. Lógico, se todo juiz não observar, vai chover reclamação, o sistema vai ficar insano. Mas a reclamação não existe para que ela seja interposta sempre. A reclamação existe como um alerta até. Falar, olha, nem adianta julgar contra que cabe reclamação. Aquela ideia do norte, olha, a ideia aqui é que vocês observem. É que seja obedecido o conteúdo. Essa é a minha conclusão. Agora, um outro aspecto que eu chamo de desdobramentos procedimentais, desdobramentos, vamos dizer assim, secundários, mas muito interessante, que eu gostaria de trazer aqui, diz respeito à influência da existência de súmula ou daqueles precedentes no procedimento. Qual a conclusão que eu quero chegar aqui? Vejam, qual a conclusão que eu quero chegar aqui? A seguinte, se o processo versar sobre uma questão de direito, sobre a qual já existe uma súmula ou um precedente, o procedimento, a sequência procedimental, vai ser diferente de um processo que não tem aquela questão de direito, ou cuja questão de direito não está formalizada em súmula ou precedente. A gente vai ter um procedimento distinto.
via de regra, muito mais curto. Eu chamo esse conjunto de encurtamento de cortes procedimentais ou de técnicas. Vejam, o nome assusta um pouquinho, mas no fundo ele é simples. Técnicas de aceleração do procedimento baseadas na pré-existência de uma súmula ou de um precedente. Técnicas de aceleração. Ou seja, um processo que possui ou que versa sobre uma matéria já sumulada, ele tem menos atos. Existem cortes procedimentais. Alguns exemplos de cortes procedimentais que já existem no nosso sistema de 73, portanto, para facilitar a ponte, apesar do sistema novo ser diferente. Eu já digo a diferença. Mas alguns exemplos de cortes procedimentais. O que eu tanto falei aqui já, o julgamento monocrático do relator. O que o julgamento monocrático do relator corta de atos? O voto do revisor, o voto do terceiro juiz, a sessão de julgamento, por via de consequência, a sustentação oral, a lavratura do acórdão, todos esses atos somem do processo e são substituídos por uma decisão monocrática. Eu tenho aceleração do procedimento. Outro exemplo, aquilo que hoje está no 285A do CPC de 73, que eu falei também no começo. Ou seja, o juiz está autorizado a julgar improcedente a demanda sem citar o réu. É o suprassumo dos cortes procedimentais. Eu tenho ato 1, petição inicial, ato 2, sentença, acabou o processo. Não tem nenhum ato no meio. É o recorde dos cortes procedimentais. É uma técnica de aceleração processual. Outro exemplo, tem muito a ver com a fazenda pública, né? Eu sempre trago uma pitada, porque geralmente eu falo, ou pelo menos mais da metade das vezes eu falo para colegas da AGU, a dispensa do reexame necessário. Se a súmula contra a fazenda já existir, a sentença que aplica a súmula não precisa ser revista pelo tribunal em sede de reexame necessário. É um corte procedimental que acelera o trânsito de julgado, etc. Enfim. E vejam, antes que se diga, Fábio, mas isso tudo já existe, há uma diferença sensível do CPC de 2015 comparado ao de 73, salvo engano que eu já falei. Aliás, são duas as diferenças. Primeiro, uma eu já falei, eu tenho certeza. O CPC de 73, cada corte procedimental desse está fulcrado em uma técnica. Ora é só súmula, ora é súmula e jurisprudência dominante, ora é súmula vinculante, ora é súmula de tribunal superior, ora é precedente do juiz de primeiro grau. Primeira coisa que o código faz, uniformiza. E vejam, ao uniformizar, isso é muito importante, abandona a possibilidade destes cortes procedimentais ser baseado em jurisprudência dominante, seja lá o que isso for, dada aquela dificuldade prática, estatística, de se constatar o que é jurisprudência dominante. Quando é que o relator vai poder atuar monocraticamente? Quando houver súmula ou um daqueles precedentes do 927. Se a gente vai lá no 932, olha só, se a gente vai no 932, inciso 4 e 5, está lá, o relator poderá julgar monocraticamente o recurso quando? Aí vai repetir isso que está aqui. O juiz, aí a gente vai no 332, que é o equivalente ao 285A. Aliás, uma das coisas que, acho que a gente vai sentir saudade, né, doutora? É o apego aos números, né? Assim, 282 é petição inicial, todo mundo vê uma petição inicial quando vê o 282. Você está no bar, pediu a conta, vê assim, 282, o cara, pô, petição inicial. Vou ter que começar tudo. 461, clássico, obrigação de fazer, então mudou tudo, né? 333. Revelia, né? Enfim. Mas, enfim, quando a gente vai lá no 332, o juiz está autorizado monocraticamente a julgar, não vai ser com base nos precedentes, vai ser com base em súmula ou os precedentes do 927, ou seja, essa sistematização, essa coincidência. Aliás, sobre os números, a minha maior dúvida é a seguinte, como é que a gente vai chamar a multa do 475J? Que é o nome dela.
Eu sou a favor de continuar chamando em homenagem histórica, uma coisa para os tempos, né, de caos. Mas, enfim. Aliás, o novo código, pelo menos, diz quando começa a contar um prazo lá de 15 dias. Mas é para outro papo. Então, há essa coincidência. Mas há essa preocupação, né, de uma vez existente, esse é um registro importante, uma vez existente uma súmula, um daqueles precedentes, que o processo ele seja mais curto e alcance, né, o resultado de uma maneira mais eficiente, até porque, né, o resultado já está meio que pré-estabelecido pela súmula, pela jurisprudência. E eu destaco também, já falei, a reclamação não deixa de ser uma técnica de aceleração processual, né? Ou seja, uma técnica de cassação acelerada de um julgado que contraria a súmula ou um daqueles precedentes. A reclamação ela ganha mais relevo no sistema do CPC de 73.